José era um jovem cheio de sonhos. Ele era o filho preferido de Jacó, seu pai. E isso despertava o ódio de seus irmãos. Eles o invejavam ainda mais, porque José teve sonhos proféticos. Ele via feixes de trigo se curvando diante do seu, e até o sol, a lua e as estrelas se inclinando para ele. Seus irmãos entenderam o significado de que um dia José governaria sobre eles e passaram a odiá-lo ainda mais. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos no campo. Quando o viram de longe, planejaram matá-lo, mas decidiram jogá-lo em uma cisterna vazia. Pouco depois, venderam-no como escravo a mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Para encobrir o crime, mergulharam sua túnica colorida em sangue de um animal e disseram ao pai que uma fera selvagem havia matado José. Jacó chorou amargamente, sem saber que seu filho ainda estava vivo. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó. Deus estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso e colocou José como responsável por toda a sua casa. Mas a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José, fiel a Deus, recusou-se, e ela, furiosa, o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. O copeiro foi libertado, como José havia previsto, mas esqueceu-se de ajudá-lo. 2 anos depois, o próprio faraó teve sonhos estranhos. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias eram consumidas por espigas secas. Ninguém conseguia interpretar os sonhos, até que o copeiro lembrou-se de José. José foi chamado à presença do faraó. Ele explicou que os sonhos previam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Faraó, impressionado com sua sabedoria, nomeou José governador do Egito, colocando-o como o 2º homem mais poderoso do reino. Durante os anos de fartura, José armazenou alimentos, preparando o Egito para os anos de crise. Quando a fome atingiu outras terras, os irmãos de José foram ao Egito comprar mantimentos, sem saber que estavam diante do irmão que haviam vendido como escravo. José os reconheceu, mas não se revelou imediatamente. Testou-os para ver se haviam mudado, e ao perceber arrependimento em seus corações, não conseguiu mais conter suas lágrimas. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Disse ele. Seus irmãos ficaram apavorados, temendo vingança, mas José os acalmou. Não fiquem aflitos, pois foi Deus quem me enviou antes de vocês para salvar vidas. Jacó e toda essa família de José foram levados para o Egito, onde viveram com fartura. O jovem que foi traído, vendido e preso tornou-se o salvador de sua própria família. José aprendeu que, mesmo nas piores situações, Deus tem um propósito maior. E assim o sonho de José se tornou realidade.